Olá, alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E mais um mês se passou. Agora iremos dar continuidade às nossas aulas online. Iniciaremos com o segundo capítulo. Então, o segundo capítulo de vocês é República Oligárquica. Então, oligarquia é um tipo de governo. Geralmente são três tipos de governo. Tem aristocracia, oligarquia e democracia. Qual que é a diferença de cada um? A aristocracia significa o governo dos melhores. Então, tecnicamente, o governo dos melhores que ele se refere é o governo dos ricos. São os ricos na política, os ricos te comandando. E oligarquia é o mesmo grupo ou a mesma família na política. Democracia é todos no poder, então quer dizer, a gente vai escolher os nossos representantes. Então, quando a gente fala república oligárquica, a gente vai estar falando de um certo grupo na política. Então, vamos começar com a Primeira República. A partir de 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, o governo federal passou a ser ocupado por políticos civis. Esse período, que vai de 1894 a 1930, ficou conhecido como República Velha, República do Café com Leite ou República dos Coronéis. Nos primeiros anos da República, as regras eleitorais pouco mudaram. O voto era destinado aos alfabetizados acima de 21 anos. Sendo assim, 80% da população era excluída, porque eles não eram alfabetizados. Também não poderia votar analfabetos, mulheres, indígenas e religiosos. Então, sendo assim, essa grande parte da população não tinha direito ao voto. Além do direito ao voto ser restrito, os eleitores não poderiam votar livremente. Por que eles não poderiam votar livremente? Já que os poderosos, e principalmente os coronéis, não queriam perder as eleições. Por isso, faziam de tudo para vencer, com fraudes, pressões e violência. Coronel e o voto de cabresto. Quem eram os coronéis? No Império, o coronel designava o posto mais alto da Guarda Nacional e também o chefe político da cidade. Já na República, quando a Guarda Nacional perdeu sua importância, o coronel passou a designar chefe político de uma região, e geralmente era um fazendeiro. O sistema de aliança e dominação dos coronéis ficou conhecido como coronelismo. Durante a Primeira República, muitas das pessoas que trabalhavam para os coronéis eram exploradas e recebiam uma miséria de pagamento. Por vezes, os coronéis também favoreciam essas pessoas, oferecendo emprego, alimentos, remédios, roupas, vaga no colégio, vaga em hospitais. E essa troca de favores ficou conhecido como clientelismo. Em troca desses favores, os coronéis exigiam que essas pessoas votassem em seus candidatos. Quem se negava a votar nesses candidatos propostos pelos coronéis perdiam seus favores e muitas das vezes eram agredidos pelos seus jagunços. Nessa época existia uma expressão popular que se referia a essa política, a esse clientelismo. Falava que os amigos do coronel recebem pão e os inimigos recebem pau. No caso, eles apanhavam. Nessa época o voto era aberto. Então a pessoa, para votar, ela chegava lá e falava publicamente quem era seu candidato. Como os coronéis não tinham acesso a vigiar cada um, então quem vigiava para eles eram seus jagunços. Então quando a pessoa ia votar, ela falava lá abertamente, ela sempre via que ela estava sendo observada por esses jagunços. Então, de uma certa maneira, eles eram obrigados a votar nesses candidatos. E isso ficou conhecido como voto de cabresto. Política dos governadores. O coronelismo funcionava como uma aliança entre coronéis com o objetivo de eleger um candidato da sua preferência, como um presidente de estado, que se refere ao termo de governador. Esse esquema de aliança regional foi ampliado para o nível federal e ficou conhecido como política dos governadores. Em linhas gerais, a política dos governadores funcionava assim: os governadores de estado apoiavam o governo federal, ajudando a eleger parlamentares favoráveis ao presidente da República. Em troca, o presidente concedia mais verbas e favores aos seus aliados. Ao longo da Primeira República, a troca de favores entre políticos, o clientelismo e a corrupção garantiam a permanência das oligarquias no poder. E naquela época, a corrupção era muito alta. Não tinha um órgão que verificava e vigiava as eleições e a corrupção era muito alta. Inclusive, muitas pessoas até votavam em nome de mortos.
pegava o título de um morto e votava por ele. E naquela época também existia uma prática chamada degola. O que era essa degola? Quando um aliado ele vencia as eleições, esse grupo juntava e não deixava ele tomar posse. E por isso ficou conhecido como degola. Disputas entre paulistas e mineiros. Entre 1894 a 1930, vários presidentes da República foram indicados de acordo com essa aliança política entre o grupo de Minas Gerais, maior produtor de leite, e os grupos políticos de São Paulo, os maiores produtores de café. Nisso ficou conhecido como a política café com leite. Entretanto, estudos recentes mostram que mineiros e paulistas não controlavam de forma exclusiva o governo da República. Existiam outros estados importantes no cenário político, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.